pessoal, vou começar explicando então. A gente vai simular, tá? Aqui junto alguns circuitinhos, tá? Então vamos trabalhar aí com os circuitinhos RC, RL, RLC. Eu vou apresentar aqui para vocês as configurações série, tá? Mas também tem a paralelo, vocês já vão dar uma olhada. Então, essa configuração aqui é um circuito RC série, ok? Os componentes resistor e capacitor aqui estão em série. Então tá, o que que eu coloquei aqui como sugestão, né, de uns valores para a gente analisar algumas coisas, pessoal? Eu quero que a minha forma de onda da tensão tenha valor de pico de 10 volts. Então, lá no o nosso VDT ali, que é o que está ali aqui, né, na telinha, ele vai ser o quê, gente? 10, lembrem-se, é o valor de pico, ok? 10 seno. Nesse caso aqui, seno, pessoal, a gente vai trabalhar, como eu comentei, com o padrão ali, né, do simulador. Então, no padrão, ele dá as formas de onda seno, tá? Então, eu vou botar aqui seno mesmo, tá? Que, gente, esse aqui era a frequência angular, né? Ômega, que é o quê? 2 pi F. Nesse caso aqui, dei F, tá? Mas pode ser dado a informação, pode se conhecer na informação de ômega, tá? Então, aqui 2 pi mil, tá? Podia colocar aqui direto, né? 2000 pi. Enfim, T mais um θ que não existe ali, né? No caso é 0 graus. Então, deixa assim mesmo. Volts. Beleza? Então, vamos simular isso aí. O que mais que eu falei? Resistor, 10 quilômetros. Capacitor, capacitância do capacitor, 100 microfarad. Lembra? Micro, 10 na menos 6. Não se confundam, tá? Nano é 10 na menos 9. E mili é 10 na menos 3. Certo? Então tá, essas informações. Vamos apagar aqui, vamos apagar aqui. Eu vou querer que vocês façam junto comigo, tá, pessoal? E depois eu vou pedir que vocês enviem o link para eu ver, tá? Então, vamos lá. Como que faz para apagar, pessoal? Eu posso... Aqui não tem a mãozinha, né? Posso selecionar e apagar, ou então eu clico em Ctrl e arrasto, tá? Ctrl e arrasto. Ok, então vamos montar aquele circuitinho ali. É o quê? Uma fonte de tensão, nem precisava ter apagado, né? Mas vamos colocar aqui do zero. Ela tem o quê? 10 volts de pico. Então, vou manter aqui, ó, na direita, nos meus dados, vou manter o valor de pico, tá? Se eu soubesse o valor RMS, também poderia colocar. Se multiplicar ali, dividir por raiz de 2, quer dizer. Então, aqui, 10. O que mais? Frequência, 1K, já tá. O que mais? Teta, 0 também, já tá. Ok? Então, depois vai ser um resistor de 10 quilômetros. Tá aqui. Então, vamos conectar isso aqui. Beleza. Eita, nós. Então, ó, resistor, agora o capacitor. Vamos colocar assim. Tanto faz, né, pessoal? Aí, beleza. Se eu clicar assim, ó, ele para e aí eu consigo colocar de novo, tá? Esse capacitor ali, eu falei que era 100 micron. Então, eu posso colocar ali ou arrastar ali, né? Mas eu vou colocar aqui, 100 micron. Beleza, vamos ver algumas coisas aqui, pessoal. Vamos ver a tensão em cima desse capacitor. Então, vou colocar aqui duas ponteirinhas, tá? A ponteirinha em cima do meu capacitor. E vou colocar mais uma em cima da minha fonte. Para eu ver as duas ao mesmo tempo, né? Aí, beleza. Vamos colocar aqui também para ele me dar o periódico. Instantâneo não ajuda em nada, porque só fica ali aparecendo vários valores, né?
Vamos rodar aqui para a gente dar uma olhada. Ixi, esqueci o terra. Vamos colocar nossa referência aqui. Nem precisava colocar essas referências aqui, né? Porque a referência aqui, nesse caso, é comum para os dois. Mas vamos manter para a gente se acostumar e não esquecer quando for fazer alguma outra medição. Aí, beleza. O que está aparecendo ali para gente? Ó, o valor de pico a pico ali da nossa tensão é 20 volts, praticamente, né? Faz sentido, pessoal. Aqui a gente tinha colocado, né, 10 volts. Então, 10 volts positivo, 10 volts negativo, 20. E aqui, o que que está acontecendo, pessoal? Tá uma tensão bem baixinha acima do meu capacitor, né? Isso por quê, pessoal? Vamos dar uma olhada ali. Vamos botar 20 e menos 20. Ah, tem que colocar o mínimo não pode ser menor do que o maior que o máximo. Beleza. Se eu colocar assim essa escala, não ficou muito legal, né? Não dá nem para enxergar o 10 e menos 10. Por quê, gente? Porque a tensão em cima do meu capacitor ela é bem pequenininha, né? É bem baixinha. A gente já viu aqui, ó, o valor de pico é baixíssimo. Vamos ver a tensão em cima do meu resistor. Vou colocar mais uma ponteirinha aqui. A tensão em cima do meu resistor. Olha só, é praticamente a tensão ali no meu divisor de tensão ficou o quê, pessoal? Ficou praticamente em cima da minha resistência, né? Isso por quê, pessoal? Por causa dos valores dos componentes aqui. Queria que vocês calculassem, pessoal, qual que é a impedância desse capacitor aqui. Vocês se lembram como calcular? A impedância do meu capacitor. Menos J sobre ômega C. Isso aí. Beleza, Tami, muito bem. Menos menos J, né? Vírgula 1,591. Ótimo. Pessoal, pode ir calculando aí também, ok? Então, olha só, a gente está com uma impedância capacitiva aqui que vale menos 1,6, mais ou menos, tá? E a gente está com aquele resistor ali em série que vale 10 quiloohms, muito maior, né, do que a impedância do capacitor. Então, aqui, realmente faz sentido o que a gente viu ali na nossa simulação, né, que a tensão em cima do capacitor, basicamente, é nula, né, comparado aqui com a tensão em cima do resistor. Isso por causa dos valores, ok? Vamos dar uma olhadinha, pessoal, na corrente desse circuito aqui. Então, para não ficar tanta coisa aqui, vou excluir alguns, tá? Vou manter a atenção na fonte e vamos colocar aqui para ver a corrente no meu circuito. Nesse caso aqui, a gente só tem uma corrente, né? Circula toda a minha malha aqui. Vamos dar uma olhadinha. Deixa eu colocar aqui periódicos, tentar tirar. Opa, olha só. Então, a minha corrente, ela possui aqui 2 miliamperes de pico a pico, certo? Valor RMS 707 micro. E
média aqui, né, praticamente zero, né? Faz sentido, a gente não tem nenhum offset nesse meu sinal, né? Na corrente também não vou ter. Então, olha só, reparem aqui, ó, a nossa tensão tá ali em azul, tá? Escala aqui da esquerda. Então, valor de pico, 10 volts. A corrente, a escala tá aqui na direita, tá? Olha aqui, ó, o valor de pico aqui, aproximadamente 1 miliamperes, ok? Então, as escalas são diferentes, apesar de ter ficado aqui parecido, né? Mas a gente está trabalhando com escalas totalmente diferentes. Como, pessoal, vocês observaram ali que a impedância capacitiva ela é bem pequena, né? Se comparado com o valor da resistência. Então, a minha corrente, né, ficou praticamente aqui em fase com a minha tensão da fonte, ok? A minha tensão de alimentação. Por quê, pessoal? Porque, né, a nossa parcela resistiva é muito superior à nossa parcela capacitiva. O que que acontece, gente? Todo mundo aí seguindo comigo? O que que acontece se a gente modificar, então, por exemplo, né, essa minha resistência? Vamos colocar ela aqui, 1 ohm. A gente já viu que desculpa, a impedância capacitiva ali era menos 1,59, né? Então, vamos botar aqui na ordem, não sei por que saiu do lugar, mas tá. Ó, vamos botar aqui numa ordem bem próxima, né? Então, 1 ohm aqui. O que que vai acontecer com a minha forma de onda ali, de corrente? O que que vocês acham que vai acontecer? Agora, botei uma resistência de 1 ohm. Agora, a minha impedância capacitiva ali, vocês tinham me dito que era menos J 1,59 ohms. Então, assim, agora, né, os valores já estão mais próximos de resistência de capacitância. Será que vai ter alguma influência na corrente? Porque no caso anterior, né, o capacitor praticamente não fez nada, né? Vamos dar uma olhadinha. Opa. O valor agora de pico a pico é 10, então o valor de pico é mais ou menos 5. Vamos modificar aqui. Ops. Ah, é amperes. 10 amperes, não milha. Então, vamos botar aqui mínimo menos 5 e máximo 5. E agora sim, a gente tem que ajeitar as escalas, tá? Para aparecer todo o nosso sinal. Então, eu coloquei ali, né? Porque o valor de pico, gente, era aqui de pico a pico 10,60 e poucos. Então, o valor de pico, né? Metade disso, 5, alguma coisa. Então, por isso que eu coloquei aqui menos 6 e mais 6, certo? Daí agora o verdinho tá todo dentro aqui da minha tela. O que que aconteceu, pessoal? Ó, reparem que agora a minha corrente e a minha tensão não estão praticamente em fase, que nem a gente viu antes, né, pessoal? O que que aconteceu com o meu sinal de corrente? Agora ele está adiantado, né, da minha tensão. Isso mesmo, tá muito obrigada, está adiantado. Por quê, gente? Influência do capacitor, certo? Agora o capacitor, ele está sendo significativo, né? A impedância capacitiva está sendo significativa. Então, a gente vai ter aí um adianto da corrente. Beleza, pessoal? Mais uma coisa que a gente pode analisar aqui nesse circuito. O que que acontece se eu modificar essa frequência aqui? Vamos botar uma frequência bem... Ó, tá em 1 kHz. Vamos botar uma frequência de 1 Hz. Quanto melhor a frequência, mais ele demora para simular. Também tem isso, tá? Vocês têm que ficar de olho um pouco nisso.
Mas vamos colocar aqui. Agora a gente tem que mexer na escala de tempo, né? O que que aconteceu com a minha corrente, gente? Qual que é o valor de pico agora dela? Vamos ver, de pico-a-pico. 12 miliamperes, olha só. Eu não modifiquei nenhum valor de, de componente, certo? Mantive o mesmo resistor e o mesmo capacitor, tá? Desse segundo exemplo que a gente fez aqui com o OM. Antes era 1 kHz e a corrente, né, estava com quase 11 amperes de pico a pico. E agora, gente, modificando a frequência para 1 Hz, uma frequência bem mais baixa comparado com 1 kHz, né? Olha só como a minha corrente diminuiu. Gente, alguém tem alguma ideia por que isso aconteceu? Olha só, esse ômega aqui é 2πf, né? Então, o que que eu fiz? Eu diminuí a frequência, né? Um valor bem baixinho. Ou seja, aqui o meu denominador está bem pequeno, né? Então, 1 dividido por um valor bem reduzido aqui, ou mais reduzido que o anterior, né, pessoal? Que a gente sempre compara uma coisa com a outra, né? Mas antes era 1 kHz, agora é 1 Hz. Então, a diferença foi bastante significativa. Se eu diminuir ainda mais, a gente vai observar que essa impedância aqui, gente, diminuindo aqui, a impedância vai aumentar. E vai tender aí, né, num caso extremo, a infinito, que é um circuito aberto, ok? Fica cada vez mais difícil a corrente passar, né, porque a impedância está muito elevada. Então, a gente está ali com menos J, um valor bem maior agora, né? Agora, né, mais 1,59, um valor bem mais elevado. Então, a corrente, né, ela diminui, porque tende realmente a um circuito aberto. Muito bem. Então, gente, vocês vão perceber que se eu aumentar agora, né, com relação ao exemplo de antes, a gente tinha 10K, vamos botar 100 mega. Mega 10 elevado na 6. Não sei se vai funcionar, né? Mas vamos ver. Não testei isso aqui antes, mas vamos ver. Acho que vai. Frequência 10, 100 mega. Ele funcionou. O que acontece, gente? Olha só o que aconteceu. Ele não vai nem funcionar. Deixa eu ajeitar aqui. Tá até demorando pra. Vamos ver qual que é o valor de pico aqui. Foi para 20, tá? A diferença até que não foi tão grande para o caso anterior, que era 10, foi para 20, mas dobrou, né, pessoal? Vamos colocar aqui, se é 20 pico a pico, então menos 10 e mais 10. Vou botar 11. Aqui a gente já consegue ver, né, pessoal? Se a gente aumentasse mais ainda, vamos tentar, né? Vamos ver o que acontece. Aumentar mais ainda. Eu nem sei. Giga. Tinha esquecido qual que era a letra. Giga. E a gente tem que sempre modificar a escala, né? De tempo. Aqui ele ficou, né? Nesse valor aí, de mais ou menos 20. Mas percebam que a corrente ela aumentou, né? No caso de 10. Ok, gente? E a corrente agora está em fase, né? Ou seja, a capacitância, né? Ela também vai ter influência ali da frequência, né? Então a gente aumentou agora, né? O outro caso, a gente aumentou agora a frequência. Então, no denominador vai ter um número grande, a impedância vai diminuir. Ou seja,
a gente vai ter uma influência basicamente só do resistor. Por isso que houve essa modificação, né? Que estava antes, né, pessoal, aqui adiantado a corrente, agora ela está praticamente em fase aqui. Ok, pessoal? Deu para ter uma ideia? Aqui, de algumas análises que a gente conseguiu fazer, a gente conseguiu analisar, né, com relação à impedância, a gente conseguiu analisar com relação à frequência, o comportamento do circuito. Então, a gente precisa dimensionar bem, né, dependendo da aplicação que nós vamos utilizar. Se vai ser uma aplicação em baixa frequência ou se vai ser uma aplicação aí em alta frequência, né? Em telecom, a gente tem que observar para dimensionar bem os valores dos nossos circuitos, dos nossos componentes, né, do circuito, porque aí a gente vai ter uma variação. Ok? Então, eu tinha colocado só para vocês colocarem a impedância equivalente, né? Mas esse aqui a gente já fez juntos. Foi legal, vocês participaram. Então, esse aqui vamos deixar. Com esses valores aqui, né, pessoal? A impedância era 10K menos J 1,591.